Seja muito bem-vindo ao nosso tutorial de N8N e hoje eu vou mostrar nesse vídeo para você, vou apresentar essa ferramenta maravilhosa que vem revolucionando todo o mercado, como que você vai conseguir extrair o máximo dessa ferramenta, plugando sistemas de inteligência artificial e automatizando todos os processos e todas as coisas que você pode, desde coisas da sua vida, desde coisas profissionais e até criar essa automatização com inteligência artificial para outras empresas, faturando assim até em dólares, já que todo mundo tem problema. Do pessoal do Brasil aos Estados Unidos, todo mundo acorda com problema. É aquela brincadeira que eu já escutei uma vez, todo dia tem uma privada entupida. Então todo dia tem gente procurando alguém para trazer uma solução. E hoje eu vou mostrar para você aqui como que você consegue criar um sistema de automação utilizando o N8N, que é essa ferramenta fantástica que eu já falei. Então a primeira coisa que eu quero já combinar aqui com você é que hoje nós vamos colocar a mão na massa e você não precisa tirar R$ 1 do bolso para que você possa treinar aqui comigo. No próprio site n8n.io, você pode ter aqui no Getting Started ou Sign In, se você já tiver conta, uma conta gratuita que vale por 15 dias. Com essa conta gratuita, você já tem créditos no sistema da OpenAI e já pode brincar ali de alguma coisa, ok? Ah, minha conta expirou. Você pode criar um outro e-mail, já que nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eles não estão exigindo cartão de crédito. Então, simplesmente, é só você criar uma conta lá e começar a brincar aqui junto comigo. Aliás, comece a brincar depois do vídeo, porque primeiro você assiste, aprende, entende, e depois você volta no vídeo passo a passo, ok? Por que o N8N e não por que todas as outras coisas? Bom, eu já fui um programador clássico, podemos dizer assim, e aqui está até um código, algo que eu fiz antes de descobrir o N8N. Se você for verificar aqui, eu escrevi esse código há 5 anos atrás. E o que esse código aqui faz exatamente? Bom, o nome do projeto é Metrics, ele extrai métricas de vários lugares na internet. E aqui eu estava escrevendo um código para extrair métricas do Google Analytics, para saber quantas pessoas haviam me visitado, para saber quantas pessoas fizeram alguma coisa no meu site. Por quê? Porque eu queria saber quantas pessoas estavam ali e eu queria jogar tudo isso para o meu banco de dados. E é claro, eu não preciso nem dizer para você que isso daqui é algo do tipo super ultra complexo e que talvez não seja para você. Por quê? Porque você quer um pouco mais de velocidade e porque você quer entregar alguma coisa rápida ou então você não tenha exatamente a disponibilidade e o tempo que isso exige para aprender. Então, pré-N8N era assim que a gente fazia. E agora, como que a gente faz? Bom, agora a gente faz desse jeito. Nós ligamos bloquinhos. Agora nós fazemos assim. Nós ligamos bloquinhos. Então, ao invés de você ter que ficar estudando todas aquelas linhas de código, tudo que você precisa fazer é vir aqui, puxar essa linha e interligar aqui no próximo. É claro que, óbvio, você não é criancinha e você não sabe que não é tão simples assim, mas é tão possível quanto isso. Por quê? Porque agora, ao invés do N8N trazer códigos para você, para que você possa lidar com tudo isso, ele traz essa infinidade de bloquinhos que está interligado a todo e qualquer tipo de aplicação. Então, se você tiver aqui, por exemplo, uma aplicação, um RP, o DHL, cara, tem muita coisa aqui, não dá nem para a gente explorar tudo isso, todos os produtos do Google, eu começo a falar aqui, fico até emocionado. Mas enfim, se você tiver aqui qualquer tipo de integração, você pode ligar no N8N. Ah, mas eu não achei o meu programa favorito. Então você vai utilizar o nó HTTP request. Mas eu já estou sendo um pouco avançado demais, explicando eventualmente alguma coisa que a gente vai trabalhar mais logo à frente. Mas o porquê do N8N? Para mim é isso, é a capacidade que eu tenho de sair do zero para algo muito bem construído em poucas horas, ao invés de dias, semanas ou até meses. Porque se você for dar uma olhada aqui, nesse projeto, provavelmente o primeiro arquivo que eu escrevi e depois entre entregar alguma coisa de fato, deve ter discorrido aí semanas. Eu sou programador há mais de 25 anos. Então, como que eu fui convencido por isso? Simplesmente porque eu precisava entregar mais
e eu precisava entregar com mais qualidade para o meu cliente. Só que o N8N, como você viu, ele abriu uma porta de oportunidade para quem é programador e precisa entregar as coisas mais rápido e com mais qualidade, e também para você que provavelmente não é programador, mas quer entregar alguma coisa, porque agora a distância, a barreira tecnológica ficou muito menor para todo mundo, para entregar algo que realmente funciona. O N8N é perfeito, é a ferramenta que vai substituir tudo. Não, não é. Ele não é perfeito. Então, quais são os casos em que eu aplico o N8N? Quais são os casos que o N8N ele se sai muito bem? Quando eu preciso fazer uma integração com outros sistemas, já que, como você pode observar aqui, para poder integrar com e-mails, Google Analytics e tantas outras ferramentas, eu preciso conhecer exatamente como a API do Google funciona. Eu preciso ir na documentação e olhar API Google Analytics, por exemplo. Então eu preciso entrar aqui na documentação, eu preciso ler e entender tudo isso daqui, eu preciso entender o que cada coisa dessa faz, eu preciso sacar aqui o que são códigos, eu preciso sacar o que são esses diagramas. Então, na prática, o N8N ele vai absorver todo esse tipo de conhecimento que são conhecimentos importantes para quem está em um alto nível de programação, quem está trabalhando em empresas altamente corporativas, etc. Mas para quem não quer, você já pode ter todos os componentes do Google aqui. Ah, eu preciso saber como o Google Planilhas funciona? Não, você não precisa. Você só precisa clicar nele, arrastar e colocar a ação que você deseja. E se você nunca foi programador, você talvez possa achar isso legal. Mas para quem é programador, vai achar isso fantástico, porque quantas horas do dia nós já perdemos, nós programadores, entendendo e lendo documentação? É uma coisa que, sinceramente, eu não desejo nem para o meu pior inimigo, porque é algo realmente que atrasa o serviço, é algo realmente antiprodutivo. Então, como eu disse, o N8N, ele alavanca a sua possibilidade de entregar algo totalmente funcional, integrando vários sistemas e compondo um todo. E por que integrar sistemas é melhor que fazer um do zero? Talvez você esteja pensando. Porque quando você vai integrar e construir tijolinhos um em cima do outro, você vai ganhar velocidade e você pode colocar que esta empresa, por exemplo, que você esteja trabalhando, ela não vai ter que aprender tudo do zero. Você acha que o funcionário que está lá quer ficar aprendendo a usar o seu sistema? Ou você acha que ele quer usar o que ele já sabe? Ou seja, você acha que ele prefere usar o WhatsApp, que todo mundo usa, o e-mail, que todo mundo usa, ou você acha que ele acordou super animado para falar assim, nossa, que legal, hoje eu vou aprender a usar um sistema novo, pelo amor de Deus, né? Então assim, por que o N8N funciona muito bem? Porque ele é como a água, ele se adapta a vários ambientes, porque ele tem essa possibilidade de trabalhar com muitos sistemas, se tornando até invisível, mas essencial, como a energia elétrica, como a internet, como a água e o ar. Você só lembra quando acaba, e o N8N é exatamente isso. Você só vai se lembrar dele quando eventualmente ele dá algum problema. Mas se você fizer bem certinho, as coisas vão caminhar bem. E ele ganhou ainda um superpoder, porque lá em 2020, quando eu descobri o N8N, que eu fiz a transição daquele projetinho de métricas para o N8N, ainda não tinha uma coisa chamada inteligência artificial. Tinha, mas era bem rudimentar. Porque a inteligência artificial, como você e eu conhecemos, ela foi apresentada para nós, em grande público, em 2022 pela OpenAI. Então, a OpenAI, o que ela fez? Criou, então, uma API, uma API, que basicamente é algo que você pode, com o seu sistema, conectar nela, pagando somente centavos de uso. E o N8N, de uma forma bem esperta, o que eles fizeram? Criaram esse nó, AI Agent, que é um nó que se conecta à OpenAI. Não só a OpenAI, para ser bem sincero, mas ele se conecta a todas essas ferramentas de inteligência artificial. Ah, não estou gostando da OpenAI, eu quero do Grok, eu quero do Llama, eu quero do Google Gemini, eu quero da Anthropic. Bom, você vai escolher a melhor ferramenta que você puder pagar e a que fizer sentido para o seu projeto. Então agora, bastando clicar aqui, bastando passar as instruções para a minha inteligência artificial, eu tenho a possibilidade de ligar quase infinitos sistemas
a própria inteligência artificial. Se fez, então, todo um mercado. Então, de 2022 para cá, o N8N bombou e todo mundo está falando dele agora. Tanto que se você, depois de assistir meu vídeo, fizer uma busca na internet, você vai ver que tem muitas pessoas falando disso. Muitas pessoas anunciando integrações até bastante avançadas, como as que eu até entrego dentro do meu treinamento, fazendo com que você possa agora sair de um zero em tecnologia para alguém que entrega todos esses blocos conectados. Isso, talvez você esteja pensando na seguinte questão: ah, mas eu não sou especialista na área de tecnologia, ou se eu sou programador, isso vai me fazer menos programador. Não, não vai, porque adivinha, o cliente ele não está preocupado com o que você usa. Ele está preocupado se você entrega valor para ele. E por isso o N8N ele é tão fantástico, porque agora você pode criar uma automação rapidamente para o seu cliente. Você pode basicamente chegar aqui nesse menu e fazer o download para o seu arquivinho, e você pode copiar, colar e adaptar no próximo. Quando você chegar no próximo cliente, você vai subir exatamente essa mesma automação, configurar algumas coisas para ele, e agora você tem um negócio lucrativo, porque agora você não perde mais tempo escrevendo tantas linhas de código todas as vezes. Agora você carrega um arquivinho e ajusta o que o cliente pedir para você. Então você vai trabalhar no que eu chamo one-on-one, que é um produto, uma oferta e um tipo de cliente, que é o que basicamente vai te tornar rico e possibilitar ganhar em dólares. Rico eu quero dizer com relação a tantas outras coisas. Rico em mais tempo e talvez até rico em mais dinheiro, porque agora você tem alguma coisa muito mais lucrativa do que ficar escrevendo código. Mas quando o N8N ele não é aplicável, porque a gente disse todas essas maravilhas para você. Bom, o N8N ele não é aplicável para poder criar grandes sistemas complexos. Então, se você quer criar o próximo SAP, se você quer criar o próximo ERP, o próximo CRM, o próximo produto super ultra corporativo, para ser bem sincero, o N8N não é a melhor escolha para você. Porque, primeiro, o N8N ele tem essa tela aqui, que é a tela de edição, é a tela de modelagem. Aqui você modela todos esses blocos. Mas se você precisar criar uma tela mesmo para o usuário enxergar, você vai ter algo como próximo disso daqui. Você vai ter, então, um formulário que você pode eventualmente colocar aqui, e esse formulário ele vai ter alguns campos. Esse formulário ele vai abrir, ok? E ele vai trabalhar para você algo muito próximo como isso. Você coloca o seu formulário, nome, e-mail e submete isso daqui. Isso daqui não é exatamente um sistema, isso é uma tela de entrada. É claro que ali dentro do N8N você pode repassar para outras coisas, como por exemplo, eu posso passar essa informação para um e-mail, eu posso passar essa informação integrando com outros sistemas e utilizando as janelas, as interfaces e as coisas dele. Mas o que eu quero dizer para você é que se você tem essa expectativa de criar um mega hiper SaaS, de criar o próximo RP, o próximo CRM, talvez o N8N não seja para você. Ou se ele for, você vai ter que adicionar mais uma ou outra tecnologia chamada tecnologia no-code. Mas isso também faz com que você tenha essa possibilidade de integrar coisas rapidamente, o que te faz um pouco mais lucrativo. Então, até na desvantagem, o N8N te traz vantagem, porque tudo que você não quer é ficar criando um grande sistema para chegar lá depois e entender que eventualmente aquele sistema não vende, ou ficar esperando e tendo que prospectar grandes clientes, reuniões complexas ou coisas do tipo. Você quer criar alguma coisa rápida, você quer entregar para esse seu cliente, você quer adaptar o que é da necessidade dele em poucas horas ou então 1, 2, 3 dias, ter o seu dinheiro. Quem tem caixa é rei. Isso é o nosso mantra de quem é mais empreendedor. Empresas que têm caixa, elas podem tomar mais decisões acertadas. E você, se você é uma pessoa física e você tem caixa, você é uma pessoa que tem uma reserva de emergência muito bacana, se você tem ali uma reserva bem legal, você pode começar a trabalhar, porque quem está devendo aluguel não consegue pensar direito, ok? Precisa fazer as coisas rapidamente, até porque a própria situação exige isso. Então, entendendo as grandes vantagens e desvantagens do N8N, o que nós iremos fazer agora? Bom, agora eu vou criar com você o nosso primeiro agente. Então, para poder criar o nosso primeiro agente,
você, como eu já te instruí, vai criar uma conta aqui. É bem fácil, você clica aqui no Getting Started, preenche todas essas informações. Você vai ter um Start Free durante 14 dias, é um trial, ok? Que não pede o cartão de crédito, ele vai pedir apenas o seu e-mail e algumas informações básicas aqui. E depois você vai cair numa tela que é muito parecida com essa. É claro que a minha tela aqui está cheio de agentes, cheio de coisas feitas, porque eu faço um monte de coisa durante o treinamento e coisas que a gente aplica aqui. Mas o botão mais importante para você é esse botão aqui, ó, Create Workflow. O que ele vai te trazer? Ele vai te trazer um workflow limpinho, que é essa tela aqui. Essa tela é o que a gente chama tela de edição, ou Canva. Ok? Se você perceber, ele tem aqui esse Add First Step. É o adicionar o primeiro passo, ok? O que isso aqui faz? Isso daqui permite que você inclua o seu primeiro estímulo. O estímulo aqui dentro do N8N é chamado de trigger. O que é um trigger? É um gatilho, é algo de entrada. O N8N ele é amorfo, ele fica esperando alguma coisa imputar algo nele para que ele possa trabalhar todo o fluxo, todos aqueles araminhos, todos aqueles fiozinhos conectados, ok? Então, quando você clicar aqui, você vai ver nesse cantinho direito, perdão, aqui todos os seus tipos de trigger. Você pode ter um trigger manual, você pode ter um trigger que é relacionado a todas essas ferramentas. Então, por exemplo, se eu tenho o meu Gmail e o meu Gmail recebeu um e-mail, eu posso disparar esse fluxo, que a gente chama aqui de fluxo, ok? Ou então você pode disparar fluxos agendados, você pode fazer uma integração com outro sistema utilizando webhooks, você pode fazer formulários e tantas outras coisas. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é esse fluxo de on-chat message. O que esse on-chat message faz? Bom, tá mais que claro que quem sabe um pouco mais de inglês vai entender que ele vai ter aqui, ó, ter uma caixinha de mensagem. Para que serve essa caixinha de mensagem? Opa, fugiu da escola. Para quem serve essa caixinha de mensagem? Serve para que a gente possa executar algo que vem esperando uma mensagem. Eu não vou ficar aqui com você repassando todas as coisas chatas do N8N, que são integrações infinitas. A gente já vai lá para o mais legal. E o mais legal hoje, em se tratando de tecnologia, de coisas que possam agregar valor para você, é a própria inteligência artificial. Então, a inteligência artificial agora, ela está esperando aqui, então, ela receber uma mensagem. Dentro dessa abinha, então, quando eu clico aqui no mais, eu abro aqui, então, de novo, esse menu que ele traz aqui para a gente as possibilidades de se trabalhar, de integração e tudo mais. Eu clico aqui, ó, IA, né? AI. Então, eu cliquei aqui no meu robozinho e ele vai trazer para você vários nós. Todos esses quadradinhos aqui que se chamam nós dentro do N8N. Esse é um quadradinho especial porque ele se chama trigger, é o ponto de entrada. E tanto que você vai ver que ele tem um abaulado aqui, e se você passa o mouse por cima dele, ele vai abrir uma ação. Qual é a ação? Abrir o chat. Aqui então temos várias inteligências artificiais, ok? Ou melhor, várias derivações de uso de inteligência artificial. Eu não vou ficar repassando todos aqui com você no início, eu vou utilizar a principal, é que você vai utilizar 99% do tempo, o EA Agent. O que é o EA Agent? É o agente. O que é um agente de inteligência artificial? É algo que você vai conectar uma inteligência artificial, ou melhor, uma LLM, Large Language Model, ou modelos largos de linguagem, de trabalhar com grandes textos, que é uma das fatias da inteligência artificial, que, aliás, chamar o termo inteligência artificial é errado, porque inteligência, por si só, já é amplo, artificial mais amplo ainda, e dizer que algo que responde um texto é inteligente seria, no mínimo, estranho para alguém que é um pouco mais técnico. Então, a gente vai chamar isso de LLM. Então, o nosso agente de IA, aqui, esse nó, que você pode ver que ele é um pouquinho maior, ele vai integrar várias ferramentas menores para que dê suporte para a inteligência artificial ou a LLM funcionar. Então, nesse caso aqui, quando você pluga ele, o que você vai ter? Você vai ter aqui, ó, várias opções, não é verdade? Então você vai ter aqui opções em que você pode trabalhar aqui como prompt de entrada, você tem opções aqui que você vai colocar System Message. Eu sei que está tudo em inglês, mas eu vou explicar cada item para você. E qual seria o próximo passo agora? Ligar o modelo de inteligência artificial, modelo LLM. Como eu disse já e mostrei para você, quando você clica aqui no Chat Model,
Ele vai mostrar várias e várias possibilidades, várias empresas. Você utilizando o plano gratuito da N8N, que você clicou logo mais anteriormente, se você estiver iniciando agora zero do zero, você vai começar com a OpenAI. Por quê? Porque a OpenAI, nesse momento que eu estou criando esse tutorial, ela traz 100 créditos para você dentro da conta do N8N, fazendo com que você não tenha que investir nada, zero, para você começar a utilizar. Então, para que a gente vai ficar inventando moda? E a OpenAI é o mais utilizado por quê? Porque foi criado primeiro. É a melhor? Não necessariamente. A OpenAI, ela é a mais usada por ser a mais genérica, por ser a primeira, mas existem tantas outras e modelos especializados. Quando você trabalha aqui, por exemplo, com o Google Gemini, ou Mistral, ou Llama, tem algumas coisas, o próprio Grok, tem algumas coisas que eles se saem melhor, realmente. Mas para o uso ali do dia a dia, você pode utilizar o OpenAI. É o que eu utilizo. No máximo, eu utilizo a da própria Anthropic, ok? Então, depois, num próximo vídeo, a gente pode falar mais sobre tipos de inteligência artificial, mas eu garanto que o papo é bem chato, porque a gente vai falar sobre janelas de contexto. Então, cara, para quem está aprendendo, vamos utilizar aqui a OpenAI. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai renomear o seu workflow e você vai colocar aqui, ó, meu primeiro agente de AI, beleza? Renomeou aqui, tá tudo bacana. Então, agora você tem o seu agente de inteligência artificial. Se você clicar, então, de novo agora no OpenChat, eu vou abrir aqui, vou reiniciar a minha sessão e o que eu vou colocar aqui, ó. Olá, tudo bem? Uma mensagem. Então, olá, tudo bem? O próprio agente vai ser executado, então você vê que ele está recuperando isso, passando a informação para a empresa, a OpenAI está retornando para o seu agente e o seu agente cuspiu alguma informação aqui. Então, essa basicamente é a interface do N8N. Veja só, eu executei alguma coisa, isso ficou verdinho entrando informação. Se eu dou 2 cliques aqui, eu vejo a informação que foi passado à frente e agora você vai ter uma noção melhor como os nós trabalham. Cada nó vai ter o seu input e vai ter o seu output, beleza? Qual é o input disso? Desse aqui, do Trigger Message, você mesmo, você trouxe o input dele. Qual é o output dele? Bom, o output dele está mostrado aqui. Ele vai trazer para você um ID de sessão, uma ação e o chat input, ou seja, o texto que eu espero. O que vai ser utilizado aqui na sequência para que esse cara possa trabalhar? Bom, esse cara aqui, para que ele possa trabalhar, ele vai utilizar então um prompt, que é o input para a inteligência artificial, que vem da onde? Do chat input. Veja que os dois estão aqui, ó, interligados, porque esse é o input do agente, a entrada, e a entrada dentro daquele fiozinho existem vários canais, por exemplo, várias informações que eu estou mandando para frente, que são informações aqui menos importantes e essa que é a mais importante de todas, o nosso texto, ok? Então eu estou utilizando o texto aqui. Agora eu tenho aqui algumas propriedades e eu tenho o meu agente que depois de trabalhar gerou um output. Qual foi o output? O output é a própria mensagem, beleza? Então isso aqui já dá para você um melhor entendimento de como as coisas se conectam. Se você tivesse tendo que utilizar um código agora, você teria que criar um código novo, você teria que saber como a interface da OpenAI trabalha, você teria que escrever um arquivo desse grandão, e daí quando você fosse utilizar esse arquivo, essa biblioteca, você teria que chamar ele desse jeito aqui, passando os parâmetros, você teria que colocar tudo isso. Então veja, porque eu na época falei assim, cara, isso aqui é genial, por quê? Porque agora eu não preciso ficar estudando tanta coisa para entregar aquilo que o meu cliente deseja, ok? E por estar no modo de teste, o N8N trouxe para você aqui ainda mais vantagens com relação ao código, né? Claro que dá para você fazer isso meio que em código também, mas fica bem mais difícil, que é o modo debug. Mas o que você vai ter? Esse verdinho aqui, que é o que ele foi executado, e esse verdinho. Se você clicar aqui, ele vai mostrar para você mais informações ainda, que são informações mais técnicas. Que, aliás, quando você clicar aqui no OpenAI Chat Model, você pode escolher aqui o modelo. Eu sempre utilizo para brincar o 4.1 mini, porque ele é o mais econômico, ok? Gasta menos tokens, é mais baratinho e dá para você brincar, beleza? Então esse é o seu primeiro agente.
a gente está aqui com alguns minutos desse tutorial e você já conseguiu criar alguma coisa que provavelmente você demoraria eu acho que é muita coisa, uns 6 meses para você começar a fazer isso no contexto de programação. E olha só que interessante, uma vez que você coloca ele com essa opção aqui, ó, para ativado, você permite agora que outras pessoas utilizem o seu agente de inteligência artificial. Como? Você vai clicar aqui nessa mensagem, tornar o seu chat público, ok? Você vai deixar essas opções aqui, você vai copiar essa opção aqui, ok? E agora você vai colar numa nova aba. E ele vai mostrar aqui para você essa telinha aqui, que é a telinha que você configurou. Então você colocou Hi there, Start Chat, tô ajudando alguma coisa. Ele falou aqui, meu nome é Natan. Tudo isso aqui é personalizável, então vou repetir a mesma pergunta. Olá, tudo bem? A mesma pergunta que a gente fez lá naquele chat mais específico do N8N. Então agora ele está trabalhando, ele está executando o fluxo para a gente e daqui a pouco ele vai responder. Ele vai responder o quê? Olá, tudo bem? E você? Como eu posso ajudar? Então veja que ao deixar esse chat público, copiar essa URL, que é o que você vai passar para o seu cliente, além de configurar todas essas outras coisas, tem várias coisas que você pode configurar, você pode configurar o título, você pode configurar o subtítulo, que são todas aquelas coisas que estão escritas aqui nessa interface, que agora, por ser um tutorial mais prático, a gente não vai ficar esmiuçando todos os detalhes, porque você quer ver praticidade. Então agora, somente com isso daqui, você acabou de criar um agente de inteligência artificial. Ah, mas o meu cliente não quer trabalhar com essa interface. Ele quer ter o quê? Um novo trigger. Como que você vai trabalhar com esse trigger? Então você pode clicar aqui Add Another Trigger e agora você pode trabalhar com tantos outros. Então você pode trabalhar, por exemplo, com triggers que são triggers de aplicativo. Então você pode colocar aqui eventualmente um Gmail para que ele possa ler um e-mail. Então quando receber uma mensagem, o que você faz? Você vai, obviamente, configurar algumas coisas no e-mail, mas na prática, ligar isso. Na prática, você pode ligar isso aqui também. Agora, você também pode adicionar por exemplo, Telegram. Você pode adicionar aqui o Telegram. Então, o Telegram, onde quando você receber um chat, então você pode colocar isso daqui, beleza? Você pode interligar ele aqui. Você também pode interligar aqui o próprio WhatsApp Business Cloud. Então, o WhatsApp Business Cloud ele é uma versão do WhatsApp Business, né, que é cobrado pela Meta, mas tem uma possibilidade de você trabalhar isso gratuitamente, que a gente pode trabalhar com essa visão num próximo vídeo. Mas você pode ir fazendo isso daqui, ó, você pode ir interligando tantas coisas quando você quiser. E agora, como eu disse, o N8N ele virou um hub, ele virou um integrador. E com a sua inteligência artificial, ela vai fazer alguma coisa ela vai fazer? Ela vai fazer aquilo que você colocou aqui no próprio prompt. E aqui é o que o pessoal chama de engenharia de prompt. Eu não gosto muito desse nome, porque esse nome remete ao engenheiro e à formação de engenharia, que aqui no Brasil tem uma conotação um pouco mais acadêmica. Eu gosto de dizer que você vai ser um instrutor de inteligência artificial. Você vai passar através de texto, e não precisa ser em inglês, pode ser no seu idioma nativo, português, o que a inteligência artificial deve fazer. Então você vai colocar aqui, olha, você é um assistente, você é uma secretária, você é um marketer, você é um engenheiro civil, você é alguma coisa, você vai receber isso e você vai responder aquilo. Basicamente é isso que é engenharia de prompt, é você dizer para a sua inteligência artificial quem é ela, qual o contexto que ela está trabalhando e o que ela vai fazer com esse contexto. Maravilha? Só por aqui você já está 99,999% à frente de tantos outros programadores que ainda estão brigando com o código. Por quê? Porque eles estão tentando entender como a API da OpenAI funciona, como que eles vão integrar a API do Telegram, como que eles vão fazer a integração com o Gmail, e 80% do tempo a gente perde tempo nisso mesmo. Mas os requisitos de projeto que essas pessoas estão trabalhando necessitam disso. Então agora você pode entender porque o N8N ele não é para substituir grandes, construir só nele grandes sistemas, ok? Bom, maravilha. Agora, qual é a próxima coisa que eu vou fazer? Se você clicar aqui no OpenChat e você colocar aqui, ó, vamos colocar aqui a seguinte informação. Vamos perguntar para ele, ó. Quanto é 1 mais 1? Ele vai, obviamente, responder. Então, ele vai executar aqui o chat, ele vai fazer tudo que é necessário, e se a OpenAI for realmente inteligente, ele vai responder que é igual
A2, ok? E agora eu vou fazer uma próxima pergunta. Vou perguntar, né? Qual foi o número que eu disse antes? Vamos lá, então ele vai colocar aqui, ó. Qual foi o número que eu disse antes? Ele vai perguntar, então, em tese ele teria que dizer 2, não é verdade? Porque eu coloquei aqui, ó, quanto que é 1 mais 1? 1 mais 1 igual a 2, eu perguntei, qual foi o número que eu disse antes, que eu perguntei, né? Então você não mencionou nenhum número, eu posso ajudar com alguma coisa, né? Eu posso colocar aqui, ó, poxa, mas eu perguntei qual era uma conta de mais. Eu tô colocando uma mensagem, um português que bem estranho mesmo, só para a gente testar o próprio entendimento da inteligência artificial. Eu coloquei, poxa, eu perguntei qual era uma conta de mais. Soma antes. Quais foram estes números? Poxa vida, né? Eu tô vendo. É 2, cara. Você não falou que não era inteligente? Você não falou que era a tal da inteligência artificial que eu vi na televisão, que eu vi isso? Então você não mencionou nada, cara. Você tá maluco. Por quê? Porque a inteligência artificial ela tá sem memória, ok? O que é a memória? A memória para a inteligência artificial é você guardar o contexto da sua conversa. E veja, por um acaso nós temos aqui um bracinho que se chama memory. Então se você clicar aqui em memória, o que você vai fazer? Você vai colocar armazenamento de mensagens. Você vai utilizar aqui ó, o Simple Memory, que pelo próprio nome em inglês diz que é para iniciantes. Mas você pode guardar todos esses chats, todas essas mensagens em todos esses bancos de dados, ok? Mas, por efeitos de simplicidade, a gente vai colocar isso daqui. Então veja, vou salvar, agora vou dar o Open Chat, vou reiniciar a sessão e vou fazer a seguinte pergunta. Quanto é 1 mais 1? Isso daqui é só um teste de memória, pelo amor de Deus, né? A gente não está testando a capacidade do modelo para fazer isso. Então veja que agora ele testa se eu tenho a minha memória, li a minha memória e ele vai perguntar aqui, ó, quanto é o mais 1? É 2. Se a gente clicar aqui na memória, você vai perceber que ele tem o que aqui, ó? Se a gente clicar aqui em tabela, eu perguntei quanto é 1 mais 1 e agora eu estou perguntando aqui eu estou armazenando a resposta, certo? Certo. Então vamos voltar agora. Então agora eu vou repetir a mesma pergunta, que é qual foram os números, ou melhor, qual foi o resultado da conta anterior? Que é basicamente eu fazer a mesma pergunta. Quais foram os números que eu disse, ou mensagem da conta anterior, coisa do tipo. Então ele vai consultar agora a minha memória. E o que ele falou é o resultado da conta anterior, 1 mais 1 foi 2. Então veja que agora o que eu fiz? Eu acoplei a possibilidade da OpenAI saber o que eu estava falando anteriormente com ela. Agora, o modelo ele vai receber uma memória, um contexto carregado para que ele possa continuar a conversa. E só nisso você já resolveu 80% do problema de fazer um chat com inteligência artificial, de plugar. Por quê? Porque um chat de inteligência artificial ele tem por objetivo resolver um problema bem claro, seja de atendimento, seja de trading, seja de relatórios ou coisas do tipo. Por quê? Porque ele vai ter que consultar a memória dele. Aqui nós temos uma janela de contexto, né? Um tamanho de janela de contexto. Na verdade, eu gosto de chamar isso daqui como qual é o prazo de retenção de memória dele. Nesse caso aqui, a retenção de memória do nosso modelo será das últimas 5 mensagens. Eu posso colocar aqui, ó, 500, não tem problema. Mas só que qual que é o impacto disso? É que você vai passar todas as vezes que o usuário interagir com ele via mensagem, 500 conversas para trás. Então ele vai trabalhar sempre com 501 conversas. E como você paga a inteligência artificial por tokens utilizados, ou melhor, quantas palavras você está passando para ela pensar, mais ela vai se tornar caro. Então você vai ter que regular isso daqui. Um número interessante que eu gosto de deixar é 15, porque 15 é um número suficiente até para pegar mensagens mais curtas e mais complexas que o usuário for trabalhando. Você sempre vai ter que dosar essa mensagem a posteriori, ou seja, eu vou colocar 15 e vou colocar aqui, eventualmente, o melhor modelo. Qual é o melhor modelo atual? É o GPT 4o, ou, desculpa, o GPT 4.1, 4o foi o anterior. Então, o GPT 4.1, ele tem a versão mini dele e tem a versão
Max dele. Então você vai utilizar a versão Max dele, tá vendo? Que é essa versão aqui, e você vai colocar um contexto de memória de 15, para deixar ele realmente com bastante memória. E daí você vai começar a gastar $1, $2, e daí de repente você vai fazer o seguinte, olha, já sei que eu estou gastando isso, agora eu vou tentar ser um pouco mais econômico. Vou colocar aqui o GPT 4.1 Mini, ok? Então eu vou colocar o GPT 4.1 Mini e aqui eu vou diminuir eventualmente para 7 o número de mensagens. Vamos testar. Então aqui eu já te passei algo que você pode fazer com o seu cliente quando você for entregar um chat. Coloque tudo no máximo, gire os ponteiros para o máximo e depois você vai tirando isso, o que é melhor. Por quê? Porque você vai entregar primeiro para ele mais qualidade e depois você vai ajustando algum botão ou outro. Porque por mais que você coloque tudo isso, pode existir contextos de inteligência artificial de cliente que não precisa de tudo aquilo, ou precisa mesmo. E daí, infelizmente, ou não, ele vai ter que pagar o preço, ok? Existe ainda agora a possibilidade de eu ir além. Porque veja, eu estou trabalhando aqui meio que com textos, né? Não é alguma coisa muito... Cara, é legal, mas tipo, o que é texto? É alguma coisa que eu tenho que ficar copiando e colando? É alguma coisa que eu vou ficar meio que tendo que copiar texto para cá, copiar texto para lá? E é por isso que existe então a possibilidade de você interligar agora tools. O que são tools? Do inglês vem ferramentas, que agora sim eu tenho um universo de ferramentas aqui. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, o Calendar. Ok? Então eu tenho o Google Calendário, que agora eu vou colocar aqui a minha conta do e-mail, por exemplo, para perguntar todos os eventos que eu tenho atualmente. Então eu vou colocar aqui, ó, Get Many, aqui eu vou colocar o meu calendário. Vou colocar aqui meu calendário, vamos ver, meu calendário financeiro. Vamos ver o que eu tenho para pagar hoje. Eu vou dar o Return All, aqui eu vou colocar mais opções, aqui eu posso colocar eventualmente uma query, aqui eu vou deixar ele no modo automático, ok? Então ele vai trazer isso daqui para mim. Então agora eu posso vir aqui no meu IA Agent e vou falar o seguinte: você é uma secretária que está olhando meu calendário financeiro, contas a pagar. Ok? Então, eu fiz isso, vim aqui no OpenChat. Isso daqui é só um demonstrativo, tá? Com o tempo você vai construir algo um pouco mais complexo que isso daqui. Então, vou colocar aqui, ó. Quais são as contas a pagar de hoje? Então, ele vai começar a pesquisar, ele vai olhar aqui dentro do Google Calendário, ele vai olhar alguma coisinha aqui, olhando, continuando, então ele vai consultar e o que que ele vai trazer? Então ele vai falar assim, olha, não há contas a pagar cadastradas para hoje no seu calendário financeiro. Pode estudar com mais alguma coisa? E eu vou perguntar para ele, olha, verifique na próxima semana. Vamos ver o que que ele vai dizer. E eu perguntei aqui de novo, ele disse, né, os próximos eventos, ele falou, cara, você tem a Sabesp, Vivo Internet, Comgás, Condomínio Araucária, EBP Bandeirantes e assim colocando aqui, beleza? Então isso daqui é um exemplo do que você pode fazer quando você interliga uma tool. Você pode fazer basicamente o que você quiser. E claro, como nós estamos trabalhando aqui dentro de um contexto em que você não tem todas as contas ainda cadastradas, porque você teria que cadastrar uma conta na Google, você teria que cadastrar uma conta aqui, uma conta lá. O que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar aqui com uma tool chamada Wikipedia, que é a Wikipedia que retorna artigos da própria Wikipedia, tá? Então eu vou colocar agora aqui uma modificação simples em que nós vamos modificar em que você é um professor de finanças e irá responder com base na Wikipedia o que o seu cliente perguntar, ok? Então, isso daqui é um prompt simples, ok? Eu estou colocando o Wikipedia aqui. Vamos abrir o chat, vamos abrir aqui, reiniciar a sessão. Então, eu vou colocar aqui uma pergunta. O que Peter Drunk respondeu sobre administração? Então ele vai colocar aqui o que o Peter Drunk respondeu sobre administração, que é um cara que cuidou de conceitos de administração em geral, beleza? Então ele vai colocar aqui, vai responder administração, um pouco de financeiro. Então veja, ele perguntou aqui
no Wikipedia. Então, aqui, ó, Peter Drucker foi administração do Wikipedia, entretanto, Peter Drucker é amplamente conhecido pelo pai da administração moderna. Por que que o Wikipedia ele não trouxe aqui? Veja que eu coloquei uma query, certo? Wikipedia. A gente vai clicar aqui, vamos colocar em Settings, aqui no Good Wikipedia Search Result, Rest Found. Então, ele colocou aqui que ele não achou dentro da Wikipedia. E quando ele não acha dentro dessa tool, o que ele faz? Ele responde para você com base nisso. Então, eu vou colocar aqui, ó, me fale mais sobre Peter Drucker. Com base na Wikipedia, me fale mais sobre Peter Drucker. Vamos ver, ele vai, de novo, pesquisar na Wikipedia, ok? E ele vai tentar resultar aqui uma resposta com base na Wikipedia. Então, vamos ver aqui de novo. Então, aqui de novo, ele trouxe, olha só, agora um response. Qual foi o response da Wikipedia? Então, ele trouxe aqui, ó, página Peter Drucker, né? Então, trouxe aqui o output da Wikipedia e trouxe aqui dizendo que quem é o Peter Drucker. Então, ele falou aqui, ó, Peter Ferdinand Drucker foi um consultor de gestão, educador, austríaco americano. Então, ele foi com base na Wikipedia e perguntou, por que que anteriormente ele não respondeu? Porque eu não perguntei da forma que um agente de IA entendeu que ele deveria consultar a Wikipedia, ou a Wikipedia não conseguiu entender direitinho que era aquilo que eu queria. Mas está tudo bem. Por quê? Por que está tudo bem? Porque pelo meu prompt dizer que eu quero algo da Wikipedia, ele foi sincero, não consegui encontrar no Wikipedia, entretanto, ele trouxe mais informações do que está dentro da própria inteligência artificial. Porque sim, a inteligência artificial, ela não depende 100% da Wikipedia para trazer informação. Ela foi abastecida com bilhões de parâmetros de texto, o que faz com que ela traga também em conjunto para você bilhões de parâmetros de texto. Maravilha? Bom, eu ainda posso adicionar mais ferramentas. Quais outras ferramentas que eu posso adicionar aqui? Aqui eu vou adicionar uma ferramenta chamada Calculator, que o que essa ferramenta faz? Ela experimenta e possibilita que que o modelo trabalhe com contas um pouco mais complexas, ok? Então eu vou colocar aqui o IA Agent para ter um prompt mais genérico e agora, em vez de forçar ele perguntar para a Wikipedia, o que eu vou colocar aqui, ó? Você é um monitor de professor trabalhando em uma sala de aula auxiliando alunos de matemática, ok? Então, olha só, agora eu fiz com que a própria inteligência artificial se comportasse de outra forma. Então, agora eu tenho no meu calculator. O que eu vou perguntar para ele? A clássica. Quanto é 1 mais 1? Então, ele vai resolver as coisas e vamos ver como é que ele vai fazer. Olha só, ele entrou aqui no calculator. E por que que o calculator ele é importante? Porque o calculator ele vai fazer com que a inteligência artificial ela não alucine na resposta executiva. Porque a correlação de 1 mais 1 dentro do LLM é uma correlação textual. É um conhecimento que ela tem da matemática. É como se ela tivesse decorado o 1 mais 1, mas ela não calculou quanto que é 1 mais 1, porque a LLM em si, que a gente chama de inteligência artificial, ela simplesmente sabe que 1 mais 1 é igual a 2, mas ela não sabe executar isso, entende? Porque a LLM ela não executa nada. Ela cria uma correlação daquilo que você perguntou com a resposta mais plausível possível. E dentro do cérebro dela tem lá que 1 mais 1 corresponde a 2. E veja, corresponde. Só que se essa pergunta for genérica demais, como 1 mais 1 que é de conhecimento amplo, ela vai conseguir fazer, que é uma beleza. Agora vamos fazer uma pergunta um pouco mais específica para ela. Quanto é a raiz quadrada de π? Vamos colocar aqui, quanto que é a raiz quadrada de π? Então ela vai começar a trabalhar, ela vai começar a executar aqui, vamos ver, executando a tool calculator. Então agora, o que que ela vai trazer para a gente? Que a raiz quadrada de π é
1.772, beleza? Eu ainda posso perguntar para ela o seguinte, qual é o fatorial de 0.5, ok? Então ele vai perguntar aqui, de novo, vai entender que agora eu tenho uma tool calculator, ela vai executar essa tool calculator e vai responder. Agora, ele deu uma balançada, né? Então a gente colocou isso daqui justamente porque para entender o quanto a inteligência artificial tem dentro do cérebro dela, porque não existe exatamente, né, o fatorial de meio, porque qual que é a premissa de você calcular o fatorial? Ele é números inteiros não negativos. Então, os números reais, para números reais, como 0,5, a gente pode utilizar a função gama que generaliza o fatorial para números reais. Então, isso daqui é um conceito matemático bem avançado que ela já barrou a tool calculator, porque ela sabe que a tool calculator ela não vai calcular isso tradicionalmente. O que te dá uma baita vantagem. Por que que eu fiz esse teste aqui com você? Para você entender que quem decide chamar as tools agora é uma inteligência, com base naquilo que eu defini, ok? E o que eu mais posso fazer de tools aqui? Aqui na parte da tools, eu posso colocar ainda um Google Spreadsheet. Então eu posso colocar um Google Sheets Tools, ok? Em que eu vou trazer aqui agora, olha só, nessa Google aqui, eu vou trazer eventualmente uma planilha que eu trouxe com os principais experts de inteligência artificial americano para entender o que eles estão falando lá fora para que eu possa estudar. Então, eu trouxe aqui, ó, vou trazer então agora o Niche Outliers, que é essa planilha aqui, e veja, o que eu vou trazer agora, eu vou mudar o meu prompt, vou dizer que você é um especialista de YouTube e precisa traçar uma estratégia de conteúdo com base em outros experts e seus números. Consulte fontes, ok? Que fonte que é essa? É a minha planilha. E aqui, o que eu posso fazer? Eu posso descrever essa tool, ou deixar automático, ou então eu posso dizer, olha, isso é, aqui ó, planilha com os dados de experts mapeados no YouTube. Então a gente vai colocar isso daqui, ele vai trazer tantas outras coisas. Vou salvar, vou abrir o chat de novo para ele não ficar recuperando a memória. Eu vou trazer agora e vou limpar. Só para efeitos mais interessantes, eu vou colocar aqui, ó, YouTube Special Experts, ok? Para que ele possa entender ainda mais, já que a própria OpenAI, a própria inteligência artificial que decide chamar a tool que ela acha mais correta, a gente vai colocar então esse nome certinho. Então eu vou colocar aqui, ó, com base nos conteúdos mapeados, retorne uma estratégia de conteúdo em vídeo aula do que você julgar com mais impacto de views, inscritos, etc. Utilize os dados como base, mas também seja criativo. Ok? Então, estou perguntando isso para ele. O que ele vai consultar? Ele precisa consultar a base de mensagens, ok? Ele precisa consultar agora a minha planilha. A minha planilha de Google Experts vai retornar aquilo que eu preciso que ela retorne, que são esses dados aqui. E agora, a OpenAI vai fazer o quê? Pegar tudo isso que eu coloquei aqui na minha planilha e agora ela vai desenhar para mim o quê? Um sistema de inscritos. Então eu vou colocar aqui, ó, temática principal, nicho técnico, tipos do conteúdo, tutorial passo a passo de construção de agente de IA no N800 sem código. Exemplo, como construir um agente de IA no code do zero, com template gratuito. Hello, você acha que eu tirei esse conteúdo do zero?
Então agora a gente vai colocar aqui, ó, discussões sobre tendências de agentes de RAG, Video Ultimate Guides, Masterclass, e ele colocou uma série de coisas aqui, ó. Vamos ser ainda mais sacana, tá? Vamos pegar agora aqui o que eu tenho no meu chat, então eu vou iniciar um novo chat, vou colocar aqui, ó, autenticação, pergunta inicial. Aqui eu vou deixar nada e eu vou colocar aqui, ó, agente de estratégia de conteúdo YouTube. Pergunte o que mais faz sentido. Pergunte sobre a próxima estratégia de conteúdo com base nos seus concorrentes. Beleza? Maravilha, vamos salvar esse cara aqui. Agora nós vamos copiar esse carinha aqui, vamos abrir uma nova aba e o cara que vai utilizar essa aba aqui, ó, ele vai utilizar isso daqui, ele não precisa ter conta dentro do N8N. Se eu abrir uma aba anônima, ele vai rodar isso daqui. Então eu vou repetir a mesma pergunta para que a gente não seja, sei lá, repetitivo aqui. Onde que eu coloquei? Coloquei aqui, ó, com base nos conteúdos mapeados, blá blá blá. Então vou colocar aqui de novo. Então, veja, vou mandar a minha pergunta. E agora ele vai executar a mesma coisa. Então, para a automação que você está entregando para o seu cliente, que eventualmente pode ser uma agência de marketing, eventualmente pode ser uma cabeleireira com os top penteados que ela poderia fazer, que foram bombados no YouTube, no Instagram, etc. Aqui eu estou colocando coisas do meu nicho, mas você pode colocar o que você quiser, o que vai ter nessa planilha. O que você mapear dentro da sua cabeleireira, do seu esteticista, da sua clínica de estética, do seu engenheiro, do seu advogado, as principais leis, coisas do Jus Brasil. Você pode colocar o que você quiser. Eu estou colocando isso daqui porque é um exemplo prático do que eu estou fazendo hoje. Então ele colocou, analisando os principais experts, conteúdos de agente de IA, ou seja, ele vai dar uma resposta completinha para você, minissérie sequencial. Então por quê? Porque isso foi o que eu coloquei para que ele pudesse extrair para mim de informação. Então veja, vamos contar quantos bloquinhos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blocos você conseguiu fazer aqui comigo em menos de 1 hora, entre 30 a 40 minutos, ok? O que eu demorei várias semanas para poder fazer. Isso, se você fizer com um pouco mais de boa vontade e um tutorial que você vai fazendo aqui junto comigo, cara, você já consegue prover valor. Ah, mas eu não sou o programador de verdade. Meu amigo, o programador é aquele que entrega problemas e soluções prontas. Agora, se você ficar com essa vaidade, desculpa que eu vou falar, boboca, você vai ficar num loop infinito de estudos e vai ficar assim, pois é, né? Então, você não quer isso. Eu suponho que você não queira e você quer ganhar dinheiro. E agora o que você vai fazer? Agora, com esse agente de IA, você vai bater no próximo cliente e você vai trabalhar. O que mais de complexo eu posso trabalhar? Você pode criar aqui, eventualmente, coisas bem completas, como, por exemplo, foi criado aqui esse agente que ele tem várias inteligências artificiais. Você pode também trabalhar aqui dentro de outras coisas que a gente mistura agentes, que a gente externaliza do Google Drive, de informações adicionais. Não dá para a gente ficar passando tudo aqui, repassando todas as coisas do YouTube. Qual que é a próxima coisa que você pode fazer para se aprofundar? Bom, a próxima coisa é, se você achou esse conteúdo interessante, se você achou que o N8N é para você, então se inscrever na Smart Dev Academy. A Smart Dev Academy, que ela vai trazer para você todos esses conteúdos. O link está logo aqui abaixo, beleza? Mas você também pode participar dessa formação nessa condição especial. Bacana? Um forte abraço, até o próximo tutorial, até o próximo vídeo. E agora você não vai fechar o vídeo. Agora você vai abrir uma conta do N8N e você vai começar a brincar. Você vai ver o quanto é fácil. Te prometo.